Não foi de uma hora para outra. Segundo episódio. Estamos vendo aqui uma história interessante de um homem que ele não queria viver a história do pai, nem a história do seu avô. Ele queria construir a própria história. Nós vamos ver a história de Jacó, que sai da casa da sua mãe com as mãos totalmente vazias e agora está indo lá para o seu tio Labão por causa de um desentendimento com seu irmão. Um homem que vivia na barra da saia da mãe, mas por outro lado soube valorizar o sagrado e agora está na direção de uma nova história. E agora, 21 anos incompletos, ele volta rico, pleno. Sai de casa sem nada, 20 anos depois, volta um homem próspero. E quero dizer que o significado mais autêntico para prosperidade é aquele que não tem falta de nada. É isso que nós vamos ver aqui. Diante daquela visão, daquele sonho, diante da fala do Senhor para com ele, ele decide então fazer 3 votos. Para que a gente pudesse recordar um pouquinho, lá em Gênesis 30, 43, diz a Bíblia, e cresceu o homem em grande maneira, ou então muito rico, e teve muitos rebanhos e servas e servos, camelos e jumentos. Esse capítulo, esse versículo passou 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. O homem que saiu sem nada agora volta muito rico. Mas não foi de uma hora para outra. Tem pessoas que chegam na igreja e querem que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Não foi assim. Assista o episódio primeiro, porque agora nós estamos apresentando o segundo episódio e o primeiro voto que Jacó fez. Continue conosco, nos acompanha, faça os 4C, curta, comenta, compartilha, contribua. No final do vídeo nós vamos postar os semeadores do ar da última live. Muito bem, vamos apresentar aqui agora o primeiro voto de Jacó. A leitura que nós fizemos no primeiro episódio está em Gênesis 28, 12 ao 14, onde o Jacó viu a escada, no versículo 12, onde no versículo 13 o Senhor falou com ele, onde no versículo 14 ele ficou sabendo que ele era um escolhido. Bem, diante dessas 3 situações, do sonho, da fala de Deus com ele, e de saber que ele era um escolhido, ele então resolve fazer 3 votos. E o primeiro voto é conhecer o Senhor. Então ele diz assim, se recebesse a graça, se ele recebesse a graça, a presença e a providência de Deus, então, o Senhor, ele iria colocar a sua fé totalmente em Deus. Segundo, crer e tê-lo como único e suficiente Senhor, único e suficiente Deus. Ora, Jacó viu a escada, foi uma experiência forte, um sonho, ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou sabendo que era um escolhido e ele disse, então tá bom,
Se é tudo isso, daqui para frente você vai comigo. Você esteja comigo, graça é a presença, né? Graça é o favor de Deus, o Senhor estaria manifestando o fluir de Deus na vida dele. Ele queria que Deus estivesse com ele, a presença de Deus, aonde quer que ele fosse, porque ele estava saindo sozinho para uma outra situação e ele não queria ficar sozinho. E num terceiro momento, ele queria a providência. Ele conversou, ele teve uma revelação forte, mas agora ele queria conhecer o Senhor. Bem, ninguém conhece ninguém de ouvir falar. Quando você ouve falar de alguém, desperta a curiosidade, você faz pesquisas, você faz perguntas, mas conhecer, você só conhece se você convive. Era isso que Jacó estava falando para Deus, porque ele conhecia das histórias do pai, Isaac, das histórias do vô, Abraão, como ele vivia com a sua mãe a maior parte do tempo, ela contava as histórias para ele. Ele sabia tudo o que aconteceu no passado, era um estudioso, era conhecedor, mas agora ele queria conhecer o Deus do pai e o Deus do avô. Ele queria que Deus fosse Deus dele. Você entende isso? Você entende que para conhecer o Senhor só tem uma maneira: andar junto com ele? Só tem esse jeito? Você não conhece a sua esposa, você não conhece o esposo assim que casa, assim que casou. Teve o tempo do namoro, teve o tempo do noivado, sei lá que tempo foi esse, mas vai conhecer o companheiro, a companheira, na medida que vai caminhando. Nas horas do passeio, nas horas boas, nas horas tristes, na hora dos desafios, na hora das enfermidades, da escassez. Aí você vai conhecer o companheiro, vai conhecer a companheira, vai conhecer o seu par. Esse foi o primeiro voto de Jacó. Então ele disse: se tu me der a tua graça, se tu for presente comigo, se tu me der a providência, eu vou ter você como meu único Deus, como fez meu pai, como fez o meu avô. Aí eu quero trazer aqui para você, com base nessa prática, o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você precisa conhecer o Senhor para que Ele seja o teu Deus e que não venha te faltar nada. São 3 situações só no versículo 1. Lá na parte B de 1 Samuel 2, verso 30, o Senhor está falando a Samuel acerca de Saul e falando sobre honra. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Essa é a palavra de Deus para você, agora, nesse exato momento que você está aqui, tá bem? Conhecendo Jacó, como nós estamos apresentando aí para você, ele decidiu fazer 3 votos. Esse é o primeiro. Na live seguinte, nós vamos te apresentar aí os outros 2 votos, o que vai surpreender você. Nossos semeadores, nossa gratidão em primeiro lugar a todos os semeadores, fazem com que as lives estejam sempre por aqui. Obrigado. Maria Castro Novo, Jovita Carlos, Francisco Krasuski, Zuma Dutra, Neida Bagé, Eronida Trindade, Mauro Brum, Eliá, Itacir, Marta, Rafael, Cristiano, Leomar Menezes, Mariana, Neura, Ezequiel Dávila, Dorvalina, Colme, Mariana, Jéssica Fagundes, Josué Moisés, Fraim Mecânica,
Nádia, Jaime, Marisele, Sandra, Nádia, Silvia, Marta, Trindade. Eu quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti te dê a paz.